Meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Venham desejar a paz, a harmonia e a alegria de Jesus Cristo em nossas vidas. Em meus trabalhos pastorais, em minhas idas e vindas a paróquias, capelas, áreas pastorais, diocese, grupos, movimentos eclesiais, eu tenho sido muito indagado, muito questionado e perguntado se toda essa situação que está acontecendo de celeuma teológica dentro da igreja se deve ao Concílio Vaticano II. E eu tenho dito para as pessoas que o Concílio Vaticano II, no que tange a operação do Espírito Santo, foi algo necessário e que realmente é uma nova aurora, um novo Pentecostes, que não é possível nós identificarmos como culpa do Concílio Vaticano II o fim da sacralidade, o fim da piedade, o fim daquela fé depositária. Porque se nós lemos os documentos do Vaticano II, Dei Verbum, Sacrosanto Concílio, são documentos extraordinários, todos eles, belos, estimuladores da fé. Os documentos do Vaticano II são como que um paralelo à palavra de Deus, no sentido de que todos tirados da palavra são traduções vivas do que a palavra de Deus quer dizer. Agora, nós não podemos nos referir ao concílio sem estudarmos o concílio. Não podemos falar de Medellín e Puebla sem estudarmos seus textos. Então, culpar o Vaticano por essa onda, de impiedade, por essa onda de negação da fé no catolicismo do mundo inteiro, é não conhecer o que foi o concílio. No entanto, eu tenho que dar razão a muita gente que, por exemplo, houve um esfriamento da vida religiosa, da vida consagrada, da vida contemplativa. E isso, é claro, atinge os leigos, os fiéis leigos. A maneira como as superioras falam com as suas congregações, que hoje não são mais chamadas superioras gerais, não são chamadas mais de madres gerais, são chamadas de articuladoras gerais, articuladoras provinciais. Hoje, no mosteiro de clausura, a irmã mestra de noviças não tem mais esse nome, é a irmã pedagoga. Aqui no Brasil, uma superiora provincial é chamada animadora provincial. Aqui no Brasil, eu penso que também na América Latina, você chama uma irmã pelo nome de irmã fulana, ela lhe corrige na hora. Não, meu nome não é esse, eu sou fulana. Não querem mais usar o hábito, tiram o hábito, É verdade que o hábito não faz o monge, mas o identifica. Escutei um sacerdote dizer que nem de clésima anda mais, porque é ofendido quando precisa chegar num estabelecimento público, um shopping, uma loja, um magazine, até mesmo no ônibus. O clésima provoca reações populares contra o sacerdote. Eu concordo com ele, acontece isso mesmo. Agora, o que está acontecendo precisaria de uma, digamos assim, visão dos nossos bispos. Porque, vejam, eu tenho aqui na minha mão a carta de uma superiora geral de 1964 para a sua congregação, que inclusive existe em Fortaleza. Não quero dizer o nome por ética, prudência e respeito também. E a Madre Geral de 1964, o ano do concílio, é um trecho que eu vou ler de uma carta para as irmãs do mundo inteiro e sobretudo do Brasil. Queridas irmãs, aproxima-se o advento. Somos chamadas a caminharmos para Belém de Judá e lá encontrarmos o Verbo. Convido a todas as irmãs a se unirem aos Reis Magos em viagem para esta santa cidade. Iremos encontrar o Verbo encarnado, razão de ser da nossa consagração.
Será um grande júbilo esta celebração naquela noite venturosa. Sejamos acolhedoras do menino de Belém, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Cada irmã procure entronizar o divino menino em seu coração, em sua mente, em suas atitudes. Cada irmã procure ver no advento uma oportunidade de viver nossas regras e constituições. Convida cada irmã a se abeirar de Belém de Judá. É lá que, na pequenez do Emanuel divino, cada religiosa de nossa congregação será virtualmente praticante dos seus próprios votos e, portanto, do seu próprio batismo. Vamos, irmãs, vamos a Belém de Judá. Vamos com o coração verdadeiramente contrito a contemplar o mistério da encarnação do Verbo. Que nenhuma irmã fique de fora, que nenhuma irmã se ausente, que o coração, como brasa viva, esteja a caminho de Belém. Na próxima semana será o primeiro domingo do Advento, diz a irmã na carta, na época, né? Eu quero convidar todas as irmãs a se colocarem a caminho de Belém, de Judá. Espero cada irmã no fervor que deve nos caracterizar. E aí ela continua a carta. Irmãos, qual é a superiora que hoje manda uma carta nesse teor para qualquer congregação? Qual é a irmã articuladora, animadora, pedagoga, que chama suas irmãs a refletir dessa forma? Não, as cartas hoje são técnicas. As orientações são profundamente, digamos assim, de coisas usuais. Quando não é tratando do tema de um congresso ou de uma celebração, já não tem a característica piedade. Vejam, 1964. E hoje não se fala mais assim, não se toca mais nessa dimensão contemplativa da celebração litúrgica. Não se celebra mais, por exemplo, o jubileu de uma congregação, de uma ordem religiosa, juntando o punhado de história, e hoje se chama a palavra atualização. O novo. Só que esse novo é descartando todo o conteúdo. Todo o conteúdo deixado. Hoje, quando uma pessoa morre, já é um slogan, né, na televisão. Fulano deixou um legado. Todo mundo que morre hoje deixa um legado. Não é verdade? E eu pergunto, que legado deixaram os fundadores? O carisma. Por que as novas gerações que ingressam nas congregações e nas ordens não podem ler os escritos dos fundadores? Mas a tradução no hoje, no aqui e no agora. Outro dia eu tomei em minhas mãos um livro sobre uma amada fundadora e colocando uma estampa da amada fundadora numa invasão de terra. Ela não viveu isso, né? Ah, mas se vivesse hoje ela faria isso. Então é assim que a mentalidade de hoje supera a piedade e deixa de fora a vida em Deus, a vida contemplativa, aquela espiritualidade que ajuda a viver bem a própria consagração, o recolhimento, a modéstia religiosa. Então eu não diria que foi o Vaticano II, ao contrário, eu vejo nos escritos do Vaticano, né, em toda a orientação do Vaticano, digamos assim, uma verdadeira orientação para o nosso hoje, para a nossa vivência hoje. Agora, uma má interpretação do Vaticano II realmente leva a essas atrocidades ideológicas que nós vemos hoje, né? Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que a gente não coloque a culpa em situações que não são próprias, que não são inerentes ao que está acontecendo agora. De repente, uma pessoa consagrada não quer aparentar a sua consagração justamente porque está na vida consagrada por pura sobrevivência. É uma casa onde tem alimento, com fartura, dinheiro, roupa, evento, lazer. Mas o espírito de sacrifício, de mortificação, são palavras nocivas, corrosivas da fé. A palavra recolhimento, assiduidade, liturgia, são todas reinterpretadas.
E fica ao sabor de quem é articuladora provincial, animadora provincial, né? Moderadora geral. E fica ao sabor do moderador geral, do incentivador geral. De maneira que as novas gerações que entram agora não têm nenhum vínculo com os fundadores e nem deixam ter. Mas eu queria dizer a você, isso não é culpa do Vaticano II. A mundanidade, a pós-modernidade chegou na igreja. Eu, por exemplo, quando vou a uma paróquia, quando vou a um grupo chamado a falar num tema, geralmente esses temas, eles são relacionados à vida do dia a dia, o que eu acho muito importante. Mas nunca me chamam para temas como fé, vida de oração, vida litúrgica, vivência batismal, contemplação como expressão da vida dos leigos. Não é? Nunca. São assuntos corriqueiros no sentido de dizer que são assuntos atuais, mas não são, digamos, assuntos formativos como deveriam. Como eram, por exemplo, há 10, 20 anos atrás. Né? E me perdoe, eu não acho que a culpa é do Vaticano II. Eu leio aqui todos os escritos do Vaticano e eu posso dizer a vocês, são verdadeiras portas, são verdadeiros portais, se nós lermos bem, interpretarmos bem, né? A vida contemplativa sofreu um grande abalo depois do Vaticano II e muita gente hoje culpa o Vaticano porque muitas congregações e ordens de caráter contemplativo tiraram o hábito, as grades, mudaram o hábito. Mas eu acredito que foi muito mais a pós-modernidade, não é? O mundanismo acelerado, a má interpretação do Concílio Vaticano II, né? A nossa comunidade, por exemplo, ela tem como baluarte Santa Teresinha e Santa Maravilha de Jesus. A Madre Maravilha de Jesus, no pós-concílio, digamos, ela conseguiu segurar alguns carmelos da Espanha, naquilo que Teresa d'Ávila e São João da Cruz prescreveram. Ela é muito perseguida até hoje, mesmo santa canonizada, mas não se pode negar que a Madre Maravilha de Jesus conseguiu chamar a atenção de alguns carmelos para a observância do que Teresa d'Ávila e São João da Cruz disseram do que era ser carmelita. A Teresa d'Ávila, ela, entre aspas, né, reforma o Carmelo no período do luteranismo. É como se ela fosse, digamos assim, a Ellen G. White do Carmelo. E sofreu muito por isso, né? E padeceu muito, foi mal interpretada, inclusive dentro da própria ordem. Hoje já passou, é amada. Eu que, não é, participei da ordem secular carmelita da Antiga Observância, chamada Carmelitas Calçados, eu fui para várias festas de Santa Teresa, melhor dizendo, Teresa d'Ávila, e era uma coisa linda. E eram carmelitas chamados de calçados. Era uma célula divina. Eu me recordo que dentro do nosso hábito nós tínhamos uma célula que era o Sagrado Coração de Jesus e depois outra que era Santa Teresa d'Ávila, que nos ajudava a orar, rezar na capela. E quando nós morríamos, aquele sinal era colocado, não é? Bem na altura do nosso peito externo. Era Teresa d'Ávila. Com São João da Cruz, fundaram, né, a Ordem das Carmelitas e dos Carmelitas Descalços. Ela viveu em plenitude essa espiritualidade. E nós precisamos viver todas as coisas. Quando Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz tem tanto valor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos saber que os superiores, as superioras, os superiores escrevam casas que não instruem, que não deu nada, somente coisas das mãos, tudo vundo, é diferente, né?
o coordenador da superiora, do superior, não viva a verdade. Que Deus nos abençoe. E que Deus saiba que todas as pessoas que não possuem aquilo que o Espírito Santo se manifesta, e saber que nós devemos ter muito cuidado. Se nós não temos em nossos corações o que muitos não são, aquele que Deus orienta, que nós possamos perder e saber que não consentimos o que o Espírito Santo fala através de nós. Leia e atinja, porque nós precisamos agora viver a nossa fé. Deus abençoe. Irmão Emanuel Maria.